A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí, né, no Diário de um Guerreiro, aí num pequeno estudo sobre Ministério de Libertação e Cura, né? Irmãos, eu vou ler uma pergunta aqui, né, que eu creio que não só uma pessoa me perguntou, mas várias pessoas devem estar pensando, ou pensou em fazer essa pergunta para mim. Irmão Feliciano, devemos nos ajoelhar diante dos demônios em meio a uma sessão de libertação? Irmãos, a minha resposta é não. Somente devemos nos ajoelhar diante do Senhor Deus e não diante de espíritos malignos. Não se esqueça, o diabo não sai da vida da pessoa com os gritos, e sim na autoridade que Jesus deu para ele, no nome de Jesus. Filipenses 2:10, você pode ler aí na palavra do Senhor. Porque o crente, irmão Feliciano, precisa de libertação. Ele precisa, no caso de existir alguma área de sua vida que ainda não foi tratada por Deus. Exemplo, falta de perdão, mágoa, ira, outros sentimentos, né? Que ainda precisa ser liberta, moldado por Deus. Libertação é muito amplo, irmão. Não é apenas libertação no sentido de demônios e da alma também, né? E como ministrar libertação para o cristão? Da mesma forma, da mesma maneira que se ministra os outros necessitados, principalmente por meio da palavra de Deus, que é manual absoluto do cristão, é essencial. Tá, como saber se a pessoa realmente está liberta? A Bíblia nos dá a resposta: ou fazei, né, a árvore boa do seu fruto, o bom, né, ou a árvore má e o seu fruto mau, né? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33. Mateus 12, versículo 33. Né? Conhece a árvore pelo fruto. Então significa verificarmos na prática o que aquela mensagem, né, ensinou ou experiência tem produzido na vida daquela pessoa que se submeteram a ela. Ou seja, se de fato foram libertas, cresceram espiritualmente, ficaram mais apaixonadas por Deus e mais intrépidas na pregação do Evangelho. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que pelos frutos, né, frutos, palavras, ações e atitude, dão para perceber claramente se estamos libertos ou não. Entende? Que a retaliação após a libertação, porque as pessoas expulsaram os demônios, né, ficam com dores no corpo, com dores de cabeça. Isso acontece por algum motivo que não podem ser ignorados. Mas eu vou ler isso para vocês. Ler não, é explicar para vocês mais na palavra do Senhor, tá? Retaliação após a libertação. Porque as pessoas expulsam os demônios, né, e ficam já com dores no corpo, com dores de cabeça, irmão Feliciano. Irmãos, isso acontece por algum motivo que não pode ser ignorado. O ministrante deve fazer uma autoanálise quanto à sua vida pessoal com Deus. Está em comunhão plena com o Espírito Santo e sem nenhum pecado oculto? Devido às setas malignas de Satanás contra o ministrante? O certo é sempre que terminar uma ministração, logo em seguida pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre sua vida e sobre sua família, seu ministério e seus negócios. Então, antes de você orar em alguém, em posição de mão, já fala: Senhor Jesus, nesse exato momento eu peço a cobertura do teu sangue sobre a blindagem, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu negócio, para que nenhuma das setas malignas venha me atingir. Pronto. Aí você ora na pessoa. Então sempre repreenda todo contra-ataque. Você tem que repreender todo o contra-ataque de Satanás em nome de Jesus.
Agora precisamos seguir a ordem desses 3 passos para que haja um resultado eficaz na sua vida. Quais os cuidados devidos após a libertação? Irmãos, após a libertação, aqueles que foram ministrados devem ser guiados a uma oração de confissão de nosso Senhor Jesus. Se não for um cristão proclamado, renunciar a qualquer envolvimento com o oculto ou atividade demoníaca, se a pessoa tiver qualquer item de ocultismo, por exemplo, ídolos, né, o voodoo, equipamento de feitiçaria, né, enfim, tudo isso, tudo aquilo que serve de veículo com as trevas, no tocante a esse objeto mencionado acima, devem ser destruídos conforme na orientação da Bíblia Sagrada. Como diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, 26, e também Atos, capítulo 19, 18 e 20. Amém? Você pode ler aí na sua Bíblia. Amém? Até a próxima e Deus abençoe.